Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar sobre equação modular. Então, como será que a gente faz para resolver uma equação desse tipo? Quer aprender direitinho todos os detalhes? Então fica comigo até o final dessa aula para que você possa aprender e não ter mais nenhuma dúvida. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, vamos iniciar aqui, né? Mas antes da gente chegar lá e ver o que eu falei lá no início, né? Como resolver aquela equação modular, a gente primeiro precisa saber o seguinte. Mas o que é o valor absoluto ou módulo de um número, né? Que a gente representa simbolicamente dessa maneira, né? Por exemplo, como é que a gente representa o que seria o módulo de 2 ou o módulo de menos 2? O que é que isso quer dizer? O que é que significa, né? Isso. Então, olha só. Eu desenhei aqui um pedacinho da reta real para a gente. E aí, olha só. O módulo de 2 e o módulo de menos 2 significa exatamente a distância que a gente tem do número 2 até a origem, que nesse caso aqui é 2. Da mesma forma, ó, que quando eu pegar a distância do menos 2 até o zero, isso aqui também vai dar o quê? 2. Tá certo? Ou seja, o módulo de um número, ele vai fornecer para a gente a distância daquele número até a origem. Então, por isso que o módulo de 2 é 2 e o módulo de menos 2 também é 2. Tá certo? Porque ele vai representar uma distância, tá, do ponto até a origem. Inclusive, se você também está cursando cálculo vetorial lá, né, você já deve ter visto a definição de norma de um vetor, né, o comprimento. O vetor tem um módulo, né, que é justamente essa distância, né, até um ponto que você está tomando como origem. Né? Então, beleza. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo na reta. Ou seja, uma dimensão a menos do que a gente trabalha lá no cálculo vetorial. Beleza. Então, a gente já viu o que é módulo, sabe o que é que significa, mas vamos ver um pouquinho mais a fundo o que quer dizer o módulo. Bem, a gente sabe o seguinte, né? O módulo, como eu falei aqui, ele é uma distância. Se o módulo é uma distância, o que é que acontece? Que para qualquer x real que eu pegar, isso aqui é um número que vai ser sempre o quê? Maior ou igual a zero. Beleza, professor. Para todo x real. Só que, na verdade, a gente ainda consegue dizer mais. Por quê? Porque, olha só, a gente consegue dizer que essa distância aqui é zero. Quando é que a distância desse cara de um ponto que está aqui até a origem é zero? É justamente quando esse cara é a origem, né? Então, se somente se, quando esse número é a origem. X é igual a zero. Ou seja, isso aqui só é zero quando x é zero. Tá? Bem, uma outra coisa que a gente constatou, quando o número que está aqui dentro ó, é negativo, né? O módulo dele é menos ele. Perceberam isso? Ó? Quando o número é negativo, que no caso aqui é o menos 2, quem é o valor do módulo de menos 2? É 2. Mas o que eu peguei aqui foi exatamente menos 2. Tá certo? E aí a gente coloca isso como se fosse uma definição geral do módulo. Então vou colocar aqui para a gente essa definição geral do módulo. Ou seja, o módulo de x ele é igual. Aí ele vai ser x, se o x for positivo, tá? Ou seja, para todos os números positivos, o módulo de x é ele mesmo, né? Porque já está dando a distância, né? Positivamente. Ele é zero, se x for zero. E ele é menos x, se x for menor que zero. Né? Aí, como x é menor que zero, esse menos antes é justamente para dar positivo, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Ó. Tá vendo? Ó? X é menos 2. Então, quanto é o módulo dele? É menos 2, que dá 2. Tá certo? Então, em geral, o módulo de x é dado por essa definição aqui. Tá bom?
E aí também a gente tem algumas propriedades com o módulo que é muito importante a gente saber, porque a gente não vai ter dificuldade na hora que a gente estiver trabalhando. Então vamos ver aqui qual tipo de operação eu consigo fazer com esses módulos. Então olha só, a gente fica naquela dúvida, né? O que acontece quando eu tenho um módulo do produto? Será que eu posso separar? Será que eu não posso? A gente pode, tá bom? Então essa propriedade vale. Sempre que eu tiver dois números reais aqui, x e y, eu tenho que o módulo do produto é o produto dos módulos. Eu posso separar, beleza? Também posso fazer isso com o quociente. Então, x, o módulo de x sobre y é igual ao módulo de x sobre o módulo de y. E claro que para fazer sentido aqui, né? O y tem que ser diferente de zero. A gente já viu isso nas definições dos números racionais, né? Na verdade, para poder isso aqui estar dentro dos reais, né? Tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, produto e quociente a gente pode fazer tranquilamente. Professor, e a soma? E se eu tiver que módulo de x mais y, eu posso pegar isso aqui e quebrar como sendo módulo de x mais módulo de y? E aí a resposta é não. Tá? Então, isso aqui, em geral, não é verdadeiro. Tá bom? Professor, tem algum caso que vale? Tem caso que vale, mas em geral não. Por exemplo, vamos ver aqui. Ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. 8 menos 3. Tá certo? Eu estou com x é 8 e y é menos 3 aqui. Tá? Então, olha só. Aí você diz, professor, mas é com menos, está diferente. Tá bom, vou colocar igual está aqui, só para não confundir vocês. Só para ficar claro que eu estou dizendo que é o menos 3. Então, ó, menos 3 mais 8. Ou seja, eu estou pegando a soma. O x é menos 3 e o y é 8. Só que esse número aqui é quanto? Menos 3 mais 8 dá 5. Módulo de 5 é igual a 5. Não é? Agora vamos fazer se essa propriedade fosse verdadeira, né? Então, se a propriedade fosse verdadeira, eu teria módulo de menos 3 mais módulo de 8. Só que módulo de menos 3 é 3. Módulo de 8 é 8. Então, eu teria que isso aqui é igual a 11. Né? Então, a gente observa aqui, né, que esses valores eles são diferentes. Então, essa propriedade ela não vai valer em geral, tá bom? Então, muito cuidado. É mais ou menos semelhante com o que vale para a raiz, tá? Inclusive, né, para a gente fechar essa parte aqui, a gente poder resolver, ver como é que faz para resolver uma equação modular. Olha só, lembra que a gente tem um vídeo lá no curso de pré-cálculo, né, que a gente tem o seguinte, que é a raiz de x ao quadrado. Isso aqui não é x, né? Mas isso aqui é módulo de x. Tá bom? Então isso aqui também vai ser importante para a gente. Beleza? Mais uma coisa. Olha só. Professor, e o que é que acontece se eu pegar o módulo de x e elevar ao quadrado? Aí olha que bacana. Quando a gente faz isso, isso aqui na verdade se transforma em x ao quadrado. Tá bom? Então, módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. E a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Pronto. Então é só ficar ligadinho, ó, porque é isso aqui que vai ajudar a gente na hora de resolver equações, como a gente vai ver nessa aula ainda, e posteriormente quando a gente for trabalhar com a parte de inequações. Tá bom? Pronto, agora a gente já tem condições de resolver aquela nossa equação modular que eu coloquei aqui no início. Vamos voltar para ela? Bem, então aqui está, né, aquela equação modular que eu coloquei lá no início da aula, módulo de 4x menos 5 igual a 2. Então, quando a gente se depara com a equação modular dessas, né, primeira coisa que a gente faz, como é que eu tiro o módulo? Né? Então, essa é a pergunta, né, de $1 milhão. Né? Como é que a gente tira o módulo? Então, olha só, eu já deixei isso aqui de propósito, que é justamente para a gente entender como é que a gente vai proceder nesse caso aqui.
olha só. Se eu falar aqui para vocês, eu chegar assim, ó. Qual é o valor de x, tal que o módulo de x é 2? Bem, a gente já sabe que o módulo, ele diz para a gente justamente a distância de um número até a origem. Não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu? Bem, então se eu estou dizendo que o módulo de x é 2, automaticamente você já vai me dizer o quê? Ah, professor, se o módulo desse x aqui é 2, é porque esse x é igual a 2 ou esse x é igual a menos 2. Então, perfeitamente. Ou seja, o que foi que eu tive aqui, né? Se eu estou dizendo que o módulo de x é igual a 2, então é porque x é igual a mais ou menos 2, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, ou x é igual a 2 ou x é igual a menos 2, não é? Pronto. Pois ali na equação modular é a mesma coisa. Essa mesma análise que a gente está fazendo aqui, a gente faz lá. Ou seja, olha só, eu tenho que o módulo desse número, isso aqui é um número, né? Está dando 2. Então, isso é verdade por quê? Ah, isso é verdade porque esse número que está aqui dentro ou é o próprio 2, ou o número que está aqui dentro é o menos 2. Então, por isso que a gente tira o seguinte, ó, 4x menos 5 igual a mais ou menos 2. Ficou claro para você? Ó, se ficar com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei maior prazer em ajudar, tá bom? Não pode ficar com dúvida. E aproveita também, se você ainda não deixou seu like no vídeo, que você possa deixar aí, se você estiver gostando, né, claro. Se estiver gostando, dá um dislike aí também pro professor, né? Não é obrigado sempre dar like. Se não está gostando, dá dislike, não é verdade? Mas aí, se você está gostando, ó, se inscreve no canal para você poder acompanhar aí outros vídeos. E também uma ajuda muito grande que você nos faz é divulgando aí com seus colegas, tá bom? Então vamos aqui, vamos finalizar o nosso exercício. Então observe ó, que o que eu fiz aqui foi exatamente o que a gente entendeu nessa parte aqui, né? A gente viu que esse número para dar 2, ou é porque esse número era o próprio 2, ou esse número era igual ao menos 2. Professor Adriano, qual a diferença daqui para aqui? É porque no lugar de eu estar só com um x aqui, eu estou com uma expressão. Mas, bem, de toda forma, o que está aqui dentro, para que isso aqui seja igual a 2, é porque ou o que está aqui dentro é o próprio 2 ou o menos 2. Tá bom? É só isso. Pronto. Professor, e como é que a gente resolve com esse mais ou menos? Faz com calma, né? A gente faz separado. Olha só. Faz assim, ó. 4x menos 5 igual a 2 ou 4x menos 5 igual a menos 2. E aí já tem gente que está assistindo e está dizendo assim, no final ele vai pegar as duas soluções e vai unir, né? Porque está um ou aqui. Beleza, isso aí. A gente já vem aprendendo, né? Que quando a gente coloca um ou numa resolução de problemas, é porque a solução é a união dessas duas que a gente vai poder encontrar aqui, né? Então, olha só. Bem, aqui é a equação do primeiro grau. Vou passar o 5 para o outro lado. Então, 4x é igual a 2 mais 5, né? Troco o sinal. Depois, eu passo o 4 dividindo. 2 mais 5 é 7, dividido por 4. Aqui não dá para a gente simplificar, então para por aqui mesmo, né? Desse lado de cá a mesma coisa. Vou passar menos 5 para lá. Então, ele vai positivo. Nesse caso, menos 2 mais 5 dá 3 e eu passo o 4 dividindo. Então, dá 3 quartos. Pronto. Então, quem é o nosso conjunto solução aqui? É exatamente 7 quartos e 3 quartos. Ô professor, e a ordem aqui de quem é maior e de quem é menor nessa hora de botar aqui? Influencia? Não, não influencia, porque isso aqui são os elementos do conjunto solução. Não é obrigado a gente colocar em ordem aqui, tá certo? Quando a gente trata aqui de dois termos separadamente. Isso é diferente de quando a gente está trabalhando e o conjunto de solução dá um intervalo. Aí sim, aí a gente tem que colocar na ordem certinha. Mas, como aqui são dois valores isolados, né, ó, 7 quartos e 3 quartos. Tem até gente que gosta de colocar um ponto e vírgula aqui para separar, né, e identificar.
Então, a ordem aqui não influencia quem é maior vir primeiro ou quem é menor vir primeiro, tá bom? Para você não ficar tão preocupado quando for uma fração ou um decimal que aparecer aí, tá? Então, como vocês viram, né, é bem simples e agora é o quê? Praticar, tá bom? Mas, ó, fica ligadinho aí, ó. Esse vídeo aqui a gente vai resolver mais algumas questões. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.